E vamos mais uma vez de Nando Moura, viajante do tempo. Eu sou o Nando, mas eu sou um Nando diferente daquele que você conhece, porque eu vim do futuro, mais precisamente do ano de 2026. E no meu futuro, na minha linha do tempo, o bandido, o estelionatário eleitoral Jair Bolsonaro consegue a sua reeleição. Como este vídeo chegou até você no passado, em Meu Deus, que pesadelo, viu? 2022, através do meu próprio canal, isso é irrelevante. Mas eu peço que você preste atenção naquilo que eu vou te dizer e que no meu futuro aconteceu. Fala, Nando. Ontem, um Nando diferente de uma outra linha do tempo, de um futuro possível, contou para vocês o que aconteceu no futuro dele com Lula presidente da República. Como o Nando Moura tem vontade de estar certo, né, cara? Eu vou contar para vocês hoje o que acontecerá com Jair Bolsonaro na presidência da República. Mas antes, eu peço que você verifique a sua inscrição no canal, o seu gostinho, o seu 1º de novembro do seu ano aí. E ele mesmo disse: agora não houve fraudes na eleição, consegui me reeleger. E os seus seguidores mais fiéis e bovinos disseram: nosso capitão assegurou a lisura das urnas desta vez. Até parece que ainda que ele vai aceitar ter perdido logo no primeiro turno. Mesmo ele ganhando no segundo turno, tu acha mesmo que esse tom golpista dele vai parar? Ele já ganhou uma vez e ainda assim ele tava falando mal de urna, imagine ganhando de novo. Os petistas se recolheram derrotados, todo o empenho feito pela grande mídia e a Beautiful People não adiantou em absolutamente nada. Jair Bolsonaro pavimentou. É, a mídia tá super a favor do Lula, Nando. Onde eu vou, que eu ligo na TV, tem gente, enfim, defendendo a candidatura do Lula, meu Deus. O seu caminho até a vitória, comprando votos com o Auxílio Brasil e transformando as igrejas em palanques políticos como os vendilhões do templo da época de Jesus. Em abril de 2023, com a maioria do Senado e a maioria na Câmara dos Deputados. O interessante é que essa viagem que ele fez, né, do futuro pra agora, ele só conseguiu ter essas respostas agora, né? Antes ele não conseguia. Pô. E ainda comprando o Centrão com maior esquema de corrupção e compra de parlamentares desde o Petrolão do Lula e o Mensalão, do bandido do Lula, certo? Com orçamento secreto, né, que é a ferramenta importante de Jair Bolsonaro, ele podia fazer o que bem entendesse. Podia deitar e rolar, porque tinha agora a maior parte dos senadores e do Congresso em suas mãos, inclusive para alterar a Constituição se assim desejasse. Uma CPI a respeito do orçamento secreto, que é o esquema legalizado de Bolsonaro para comprar votos de parlamentares, né? Bem no esquema do Petrolão e do Mensalão, só que agora dentro de uma lei canalha que o seu Arthur Lira conseguiu mandar para frente. Uma CPI a respeito do orçamento secreto foi até tentada em 2023, mas como sempre não deu em nada e foi engavetada por Augusto Aras, que permaneceu na Procuradoria-Geral da República. Como ele podia ter agora a maioria na sua mão, então começou a planejar a sua tão sonhada vingança ao Supremo Tribunal Federal, que já não contava com credibilidade nenhuma perante a população brasileira, né? Então começou as suas tentativas, a sua engrenagem para aumentar os números de ministros do Supremo Tribunal Federal, como ele prometeu em 2022, e começou a passar para frente, como fez o Hugo Chávez na Venezuela, do qual ele disse que era fã, né, no começo dos anos 2000. E aí não foi motivo pro Nando Moura repensar o voto dele, né? Brigou com metade dos youtubers pra defender a candidatura do Bolsonaro. Muito bem, Nando do futuro. Que era fã. E com o Supremo Tribunal Federal já com a sua credibilidade já erodida, porque soltaram o Lula, através também, é claro, das omissões e decisões de Jair Bolsonaro. Mas Não porque o juiz era suspeito, não porque não tinha prova, né? Mas justamente por causa disso. Por causa do Bolsonaro, né, Nando?
Boa, boa, boa. O Nando Moura não importa se ele tá no passado, no presente ou no futuro, ele consegue errar tudo. O Supremo Tribunal o fez, como estava com essa credibilidade erodida, a população aplaudiu a iniciativa de Jair Bolsonaro aos moldes de Hugo Chávez, né? Nesse meio tempo, como não poderia deixar de ser, a bomba econômica armada pelo próprio Bolsonaro durante o período das eleições, onde vocês estão em 2022, onde ele estoura o teto de gastos, onde ele oferece auxílio caminhoneiro, auxílio taxista, auxílio emergencial de R$ 600, etc. Esta bomba econômica estoura durante o seu próprio colo no governo. O preço da gasolina explode porque não tem como subsidiar mais o ICMS. Ele não previu isso, né, em 2018, que o Bolsonaro ia fazer isso. Que ia acontecer isso com a gasolina se o Bolsonaro fosse eleito. Os auxílios voltam a valores anteriores, quando estavam antes da eleição, né, do período eleitoral de Jair Bolsonaro, e a inflação brasileira perde o controle, chegando a 2 dígitos e nunca mais saindo disso. Este é o preço da eleição de Jair Bolsonaro. Esse é o preço da eleição de Jair Bolsonaro. Imagine se eu, Fernando do futuro, tivesse contado esse pro Nando Moura do presente, lá do passado, lá em 2018. Será que ele tinha me chamado de quê? Não, Leonardo. Que papinho, viu? Mas estranhamente, as ruas estão absolutamente pacificadas. Até isso ele consegue ver. Porque, enfim, ele não tava pacificada durante a pandemia, né? Porque a esquerda radical tava na rua pedindo impeachment do Bolsonaro. O gado nas redes sociais, no Twitter, nas igrejas, nos grupos de WhatsApp de velhos, de idiotas, espalha para a população o anestésico, dizendo: você não pode reclamar. Você quer que o PT volte? Você quer que o Lula volte? Vai voltar, Nando. Eu tô no presente, eu não vim do futuro, mas dizer o PT vai voltar. Os petistas, né, nesse meio tempo, fazem uma oposição totalmente de fachada, enquanto eles mesmos, os petistas, se beneficiam da mamata no orçamento secreto, que é o seu cala-boca, e se beneficiam também das leis, né, que acabam de vez com o combate à corrupção daqueles que já foram eleitos. Corrupção. É, Nando Moura. Vamos lá. É por isso que tu gosta tanto do Nando Moura, né? Ou do Sérgio Moro. E assim como Jair Bolsonaro fez em 2019, 2020, 2021 e 2022, a agenda para derrubar de uma vez o combate à corrupção segue na mais absoluta paz e tranquilidade, com as ruas pacificadas. Em agosto de Já tem coisa errada aí, Nando Moura. As ruas não vão ficar pacificadas enquanto existir esquerda radical no Brasil, tá? Vão estar sempre lá. 2023, os preços começam a explodir, porque não dá para segurar mais. O desemprego cresce, a fome e a miséria começam a se espalhar ainda mais. Imagina se eu tivesse previsto isso. Lá 2018. Lá em 2018, se eu tivesse previsto isso, Nando, o que você ia me falar? Hein? Sobre o Bolsonaro. Hein? Mesmo com as taxas de juros batendo quase 20%, o dólar não sai da casa dos R$ 7, chegando quase a R$ 8 por causa da recessão mundial e porque Jair Bolsonaro não se preocupa com isso. Alguns caminhoneiros até ensaiam uma greve generalizada, mas alguns bolsonaristas que mamam nas tetas do governo, infiltrados dentro da liderança da categoria dos caminhoneiros, eles fazem com que essa greve não tenha adesão suficiente. Cara, olha, até isso ele tá prevendo. E para pacificar novamente a categoria, Bolsonaro oferece mais auxílios, estourando novamente o teto de gastos e pondo fim de uma vez por todas no tripé macroeconômico brasileiro, que vai para as cucuias enquanto ele não faz absolutamente nada. O seu primeiro mandato já tínhamos os piores índices de investimento em infraestrutura desde 1946 e agora é zerado qualquer tipo de investimento nestas áreas para tentar assegurar alguma normalidade
quando não há nenhuma. O dinheiro só começa a fluir mais para as emissoras aliadas ao mito, como a Jovem Pan, a Rede TV, a Rede Record, que espalham também o anestésico para a população, dizendo que o seu capitão está fazendo o melhor possível. Mas então quem é a grande mídia que é a favor do Lula, se essas emissoras estão compradas pelo Bolsonaro? Só a Globo? É só a Globo que é lulista? Se tiver notícia boa para contar a respeito do governo canalha de Bolsonaro, este leva a grana. Se não tiver, a torneira seca. Então, todas as emissoras têm que dançar conforme a música. Jair Bolsonaro nos salvou do PT. As redes na internet, claro, pacificadas. Nossa, muito pacificadas, né? As redes não ficaram pacificadas, as redes sociais não ficaram pacificadas desde que o Bolsonaro é candidato, tá? Tá tudo errado aí, Nando do Futuro. Militância bolsonarista que lucra passando pano e lambendo botas, como fez nesses últimos 4 anos. Permitindo que Jair Bolsonaro sancione mais e mais leis de benesses aos políticos, porque se ele não fizer isso, o que vocês ouvem aqui no futuro nas redes sociais é que se ele não fizer isso, ele não governa. Ele tem que fazer isso, né? Leis que beneficiam os políticos de destruição ao combate da corrupção, exatamente como ele fez. Combate à corrupção, combate à corrupção. Esse Nando do Futuro aí tá furado, igual do presente, igual do passado, tá? Porque em 2018, se alguém tivesse dito essas mesmas coisas do Bolsonaro pra ele não acreditaria, né? Agora é fácil, né? Agora é fácil, engenheiro de obra pronta, vir falar mal do Bolsonaro que agora é cachorro morto, né? Agora é fácil, né, Nando? Depois que você brigou com todo mundo por causa do Bolsonaro, pra defender, pra mamar o Bolsonaro, né? Agora tu vê com esse papo de ver o futuro, né, destruidor, que é o governo Bolsonaro, sendo que você apoiou e brigou com todo mundo, né? E qualquer pessoa que te dissesse as mesmas coisas que você tá falando do Bolsonaro lá em 2018, falando que ia ser uma destruição da Lava Jato, ou que ele ia se blindar, que ia ser uma destruição, você ia mandar todo mundo pra casa do caralho, cara. Entendeu? Tu ia mandar todo mundo pra casa do caralho. Você é só um cara revoltado que não quer dar ouvidos a ninguém. E você acha que tem a resposta para tudo. Quando as respostas que você tem são todas erradas, são todas falhas. Porque você vive num mundo de faz de conta, cara. Onde a corrupção, é porque se eu fizer tudo que o PT quer, senão o PT volta. Essas frases prontas, essas bobagens, tudo muito raso, sabe? O cara, depois de ter passado o que passou, se voltando contra o Bolsonaro, né? Porque o governo destruidor do Bolsonaro, ele ficou contra o Bolsonaro. Quem que ele apoia? Quem que ele tem como alternativa? O Sérgio Moro, que todo mundo também falou que era um canalha, que era um traidor, que era isso, que era aquilo. E adivinha que se ele acreditou em alguém? Não, ele teve que ir lá e pagar pra ver, tá? Quem será o próximo candidato do Nando Moura, mano? É isso que eu tô preocupado agora. Na próxima eleição, quem será o candidato do Nando Moura? Pra gente saber em quem a gente não deve votar.